Gente, é incrível, porque o Dior, Christian Dior, lançou tanta coisa que vocês nem imaginam. E mais do que isso, o que ele lançou de mais importante, que lançou ele no mundo da moda, está comemorando 70 anos. Foi o primeiro desfile dele em 12 de fevereiro de 1947. Então eu me fiz um desafio que é tentar contar para vocês 70 coisas que eu sei sobre Christian Dior. Em 12 de fevereiro de 1947, Dior faz seu primeiro desfile. Nesse desfile ele lança o New Look. New Look, que a gente fala, ah, meu New Look, mas na verdade New Look é um modelo que ele criou com o tailleur bar, que é um tailleur bem acinturadinho e a cintura bem marcada, com uma saia bem ampla. Quem batizou esse look de New Look? Uma editora de moda da Harper's Bazaar americana que chamava Carmel Snow. A Segunda Guerra tinha acabado de acabar. Então, durante a guerra, as pessoas tinham racionamento de tudo, inclusive de pano, de tecido. O Dior, então, chega e coloca uma saia com muito tecido, muito rodada. E daí, o que ele faz? Ele ainda encurta a saia, põe ela aqui. A saia tinha que ter 40 centímetros, a bainha da saia tinha que estar 40 centímetros do chão. Foi um escândalo. Primeira página, manchete de todos os jornais. E muito pano. Por que ele usava muito pano? Porque o investidor dele tinha uma fábrica de tecido. Vejam vocês, nada é por acaso. Aliás, na vida do Dior, nada era por acaso, porque ele era muito supersticioso. Então, ele tinha várias superstições. Ele não tomava nenhuma decisão sem consultar uma cartomante. Ele tinha videntes, várias videntes. Ele tinha uma junta médica de videntes, uma junta de videntes que ele consultava para tomar cada decisão da vida dele. Bom, tanto que o Dior virou estilista muito tarde. Aliás, para brasileiro ele era velho, porque ele começou com 42 anos. Ele estava meio duro, ele tinha trabalhado numa galeria de arte. Daí ofereceram emprego para ele e ele estava para aceitar esse emprego quando, de repente, ele estava andando na rua e tropeçou numa estrela. Para ele aquele foi o sinal de que ele não deveria aceitar esse emprego e foi aí que ele virou estilista. Aliás, ó, esse aqui é o desenho original do tailleur bar, do New Look. Bom, daí ele virou estilista e ele era muito supersticioso. Tanto que, gente, a Maria Grazia Chiuri, que é a nova estilista da Dior, que assumiu a marca em 2016, muito esperta, para ter a bênção do senhor Dior, do Monsieur Dior, o que ela fez? Colocou muitas cartas de tarô nas roupas da coleção. Entendeu? Deu aquele clima místico, assim, que o Dior adorava. Então, por exemplo, o número de sorte do Dior era o 8. Então, o primeiro ateliê dele era numa rua número 8. No 8º arrondissement em Paris. Arrondissement é tipo uma região. E o prédio, 8 andares. Vejam vocês. Então, tudo ele tinha. Ele tinha uma flor da sorte, o lírio do vale. Então, tudo tinha lírio do vale. E sabia de uma coisa? Na primeira coleção dele, todas as roupas tinham lírio do vale escondido dentro da bainha. E ele andava sempre com relicário, com o quê? Com lírio do vale escondido. E adivinha qual foi a flor que inspirou o primeiro perfume do Dior? Lírio do vale, o Dioríssimo. Um outro perfume que ele lançou em seguida do Dioríssimo, o Miss Dior, em homenagem à irmã dele, Catherine Dior. Bom, a casa do Dior, que fica em Granville, que é mais ou menos perto de Paris, está lá até hoje, virou um museu Dior. E como ele amava flores, o jardim é muito top. O jardim é muito lindo. De lá pra cá, gente, de 47, quando ele abriu a marca, até hoje, a Christian Dior já lançou mais de 140 perfumes. Olha que máximo!
Mas o Dior teve uma carreira muito curta. 10 anos depois, ele morreu. Pá, infartou, morreu. Quem assumiu a marca? Yves Saint Laurent, um jovem talentosíssimo que estava aparecendo na moda. Tinha tipo 20 anos o Saint Laurent e ele assumiu a marca. Imaginou? Vocês já imaginam assumir uma marca que estava assim lá em cima, um menino praticamente? Bom, o Saint Laurent infelizmente não ficou porque ele foi convocado para servir o exército no país natal dele, que é a Algéria. E lá ele estressou total, depois foi uma confusão, mas essa história do Saint Laurent eu conto em outro vídeo. Daí depois do Saint Laurent, a Dior teve vários estilistas. De 47 a 57 o Dior, depois o Saint Laurent, depois Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Bill Gaiten, Raf Simons, Maria Grazia. Não são muitos, né? Sendo que a Maria Grazia é a primeira mulher a assumir a marca. Vamos ver. Eu tinha lembrado de outra coisa que era... Quantas já tem, produção? Já tem. Então, eu parei de contar, mas já deve ter umas 40. Olha que produção. Então, às vezes eu preciso da ajuda dos universitários para lembrar, ó. Peguei meu livro para lembrar. O Galliano se vestiu de Dior num dos desfiles dele e ele assumiu a marca quando a marca estava completando 50 anos. Gente, já faz 20 anos isso. Você tava lá? Eu tava lá. E eu tava lá, nem lembrava disso. Hollywood adorava o Dior, claro, até hoje gosta, né? Tanto que hoje a gente tem estrelas como a Jennifer Lawrence, que vestem Dior, a Marion Cotillard, a Natalie Portman, Rihanna, que não é Hollywood, mas é Grammy, né? Rihanna, que é super amiga da marca. E da época do Dior mesmo, ele era tipo best da Rita Hayworth, que inclusive frequentava os desfiles, da Marlene Dietrich, que ele inclusive vestiu no filme do Alfred Hitchcock, filmes de suspense e mistério do Hitchcock, chamado Pavor nos Bastidores. Bom, e a Jennifer Lawrence já usou Dior no tapete vermelho no Oscar 3 vezes, sendo que uma vez ela caiu lindamente. Acho que é o tombo mais legal do que o da Naomi Campbell na passarela da Vivienne Westwood. Linda, parecia uma princesa estatelada, assim, naquela escadaria. Agora pergunto, será que a Natalie Portman vai usar Dior para ganhar o prêmio de Jackie, com o filme Jackie, nessa cerimônia do Oscar? Vamos ver. Daí, gente, por falar em Natalie Portman, o John Galliano é um dos estilistas mais longevos da marca. Porque ele ficou na marca de 2006... Não, ele ficou na marca de 96 a 2011. E a saída dele foi feia, né? O Galliano estava muito louco, pé na jaca total, mundo de drogas e etc. E teve aquela discussão, aquele bate-boca no bar, no bairro do Marré, num bar que fica numa esquininha, onde ele começou a ter um discurso antissemita horroroso e gravaram isso no celular e isso provocou a saída dele da marca, um escândalo no mundo todo. E a Natalie Portman, que é judia, evidentemente rompeu com a marca. Mas hoje já fizeram as pazes, porque todo mundo entendeu também que o Galliano não estava bem, enfim, foi um momento ali. Hoje o Galliano está na Maison Margiela, está indo muito bem, aliás, e a Natalie Portman e a Dior ficaram bem e vida que segue, não é mesmo? Os homens só tiveram o privilégio de poder vestir Dior a partir dos anos 70. 1970 ele lançou a coleção Dior Homme. E quem mudou mesmo a cara da Dior e fez até as mulheres quererem usar a coleção masculina foi o Hedi Slimane, que ficou na marca de 2000 a 2007 e que estava agora há pouco tempo na Saint Laurent. Acabou de deixar a Saint Laurent no ano passado, em 2016. E o Hedi Slimane tem uma outra polêmica, que é quem lançou a calça skinny. Foi ele ou foi o Raf Simons?
não sabemos, há divergências. O documentário Dior e Eu mostra muita coisa legal sobre esse período do Raf Simons ali na marca, tá? E mostra inclusive essa loucura que foi a instalação das paredes de flor, muitas paredes de flor, para o primeiro desfile, para o desfile de estreia dele. E quando ele deixou a marca, o último desfile dele, que foi de primavera-verão 2016, ele usou 400 mil flores numa tenda que a Dior armou para fazer o desfile, que fica nos jardins do Museu Rodin, em Paris. Depois, 400 mil flores, gente, eles não jogaram fora não. Eles mandaram para o ateliê da Dior e enfeitou o ateliê da Dior e muitos outros lugares. Agora, o primeiro desfile, que era de alta costura, era mais rico, né? Então, sabe quantas flores tinha? 1 milhão de flores! 1 milhão de flores! O Raf Simons ficou meio preocupado com a ideia dele, porque ia sair meio caro, né? Então, pediu para o Sidney Toledano, que é o manda-chuva da Dior, meio assim, e o Toledano falou, pode fazer. E assim foi feito. Mas o Raf Simons saiu, agora é Maria Grazia. E nesse dia 12, então, de fevereiro, faz 70 anos do New Look. O Dior também era aquariano, ele nasceu dia 21 de janeiro, super aquariano e muito, como eu disse, supersticioso. Vamos falar de bolsa, que a gente adora bolsa? Bom, a Lady Dior, que é a bolsa, foi criada em 94, mas daí ela virou Lady Dior em 96, em homenagem à princesa Diana, que é mãe do príncipe William. E essa bolsa, então, ela era feita à mão, foi super especial, porque foi uma encomenda da Madame Chirac, que era a primeira dama da França na época, e o padrão dela, então, é chamado de canage. Sabe essas cadeiras de palhinha, assim, que são todas assim, trançadinhas? Que era o padrão da cadeira do Napoleão III, que o Dior tinha e que serviu de cadeira para o primeiro desfile dele. Olha que loucura! Tudo tem uma razão de ser, né? E até hoje o canage, que é esse matelacezinho, né, da Dior, tá aí fazendo o maior sucesso e com as letras penduradas ainda, aquela coisa logomaníaca. Cada bolsa leva 8 horas para ficar pronta, tá? Então quando você for pedir a sua, presta atenção que tem 8 horas de trabalho ali. O Dior gosta muito de cinza, adora cinza e adora rosa. Então acho que uma das combinações preferidas dele é o cinza e o rosa. Então quando você entra na Maison Dior, que hoje fica na François Premier, esquina com a Avenue Montaigne, você vê tudo em cinza e rosa. E muitas flores, porque ele adora flores. Aliás, gente, no casamento da Lady Di com o Príncipe Charles, no mínimo 3 convidados estavam usando Dior alta costura, tá? Incluindo Princesa Grace Kelly, linda, princesa de Mônaco. Bom, maquiagem apareceu na Dior em 53. Primeiro batom, que era um Rouge Dior, e era vermelho, e desde então ele sempre lançou, no mínimo, uma cor de batom por coleção. Outra mania do Dior era batizar as roupas e batizar silhuetas. Então ele teve a silhueta em A, a silhueta em Y, a coleção H, e assim foi. E eu acho que tá bom por aqui, né? Será que deu 70, produção? E eu vou ficar por aqui. Chega! Espero que vocês tenham curtido esse momento, 70 coisas que eu sei sobre a Dior. Se vocês gostaram desse vídeo, então curte, compartilhe e se inscreve aí no meu canal, tá? E olha, muitos livros sobre a Dior para vocês descobrirem mais coisas e me contarem aí nos comentários.